graça, Bíblia, papel e caneta. E glória a Deus pela sua vida. E eu vou orar para que você receba a direção de Deus, o entendimento que só Ele pode dar. Obrigado, Pai. Eu creio e por isso eu falo que todos quantos irão me ouvir, os que são escolhidos e predestinados, já declaro que haverá testificação do teu Espírito, porque o teu Espírito testifica com o Espírito dos eleitos. E assim eu creio, e eles receberão, segundo a tua vontade predestinada, a revelação da graça, olhos iluminados, mentes iluminadas, espírito de sabedoria e de revelação, que as ovelhas recebam o perfeito entendimento. Já declaro que a tua palavra ela não voltará para ti vazia, mas te será revelada, declarando que o meu trabalho ele não é em vão, para a glória de Deus, em nome de Jesus. E por isso eu falei, creio e por isso eu falo. Glória a Deus pela sua vida. Hoje temos um estudo em graça do Ministério MGA Manaus 2 e o nosso tema é: a graça é uma aliança de confissão. Glória a Deus. A graça é uma aliança de confissão. Entre aspas, eu coloquei aqui: cremos e confessamos o que a palavra diz ao nosso respeito. Glória a Deus. Cremos e confessamos o que a palavra diz ao nosso respeito. Por quê? Porque a graça é uma aliança de confissão. Glória a Deus. Então, vamos ver o que o apóstolo dos gentios falou em 2 Coríntios 4:13. 2 Coríntios 4:13. Segunda Coríntios 4:13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, quando aqui o apóstolo diz temos, ele está se incluindo e incluindo a igreja, está falando com a igreja. E hoje, aqui ele estava falando com a igreja de Corinto, né? E aqui eu estou falando com a igreja viva, né? Porque essa igreja aqui ela já morreu, né? Estou falando hoje com a igreja aqui do Ministério MGA Manaus 2, com as ovelhas que estão me ouvindo. Então, temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Que mesmo espírito de fé é? É o mesmo espírito de fé que Abraão, que Moisés, né, que Sadraque, Mesaque, Abednego tiveram, que Daniel teve, que Eliseu, que Elias, que Davi, né, teve. Então temos o mesmo espírito de fé. E o que eles fizeram? Como está escrito: crie, por isso eu falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então Paulo diz que ele crê e ele fala. Também nós cremos, por isso também falamos. Também, ou seja, nós também cremos, né? Ou seja, Paulo e mais a igreja, ou seja, eu e mais os irmãos que estão hoje ouvindo e recebendo esse perfeito entendimento. Glória a Deus pela sua vida. Então, hoje, a graça, ela é uma aliança de confissão. Nós devemos crer e devemos confessar. Essa é a aliança, né, da graça. Nós estamos em uma aliança de confissão. Ela já não é mais uma aliança de obras. Porque o que era uma aliança de obras? Você tinha que fazer para você receber. Na graça você crê e você confessa. São duas coisas diferentes, amados. Então, estamos em uma nova aliança e a graça é uma aliança de confissão, que você crê e confessa o que a palavra diz
ao seu respeito. Então, é o que a palavra diz ao seu respeito. Não é o que um livro de autoajuda diz ao teu respeito. Não é o que um livro de autoajuda diz o que você tem que fazer. É o que está escrito na palavra de Deus segundo o teu respeito. Então, há um mistério de Deus em você confessar a palavra de Deus. E qual é esse mistério? Porque, amados, quando você confessa a palavra de Deus, você crê, você lê, você crê, você confessa, você está chamando a existência, você está vivendo da fé. E o que é o diferencial, amados? Porque antes, na lei, se vivia por obras, simbolizando com simbologias. A graça não, ela é uma aliança de confissão, né? Antes você tinha que fazer a primeira aliança. Na segunda aliança, que é uma aliança de confissão, você lê, você crê e você confessa. Então é crer e confessar, amados. Essa é a aliança da confissão, que é a graça. Mudou. Porque, vamos ver o que o nosso apóstolo, que é o apóstolo dos gentios, falou em Hebreus 7:12, para que a igreja tenha o perfeito entendimento. Hebreus 7:12. Hebreus 7:12. Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então, amados, mudou o sacerdócio. O sacerdócio agora é Jesus Cristo. Quem era o primeiro sacerdote? Moisés. Então, mudando o sacerdócio, que agora é Cristo, necessariamente se faz também mudança da lei. Se antes era você fazer, era por obras, era uma aliança carnal, era uma aliança a qual a ovelha tinha que fazer e viver por obras, fazendo e vivendo por obras. A graça, ela é uma aliança, amados, uma aliança para o nosso espírito. Então, nós vivemos em uma aliança de confissão agora na graça. Então, mudou a lei. Qual era a lei da primeira aliança, né? Era fazer, era por obras. Se mudou a lei, então o apóstolo disse lá em 2 Coríntios 4:3 que é crer e confessar. Essa é a mudança da lei, amados. Antes se tinha que fazer, se tinha que viver por obras, agora na graça se crê e se confessa. Glória a Deus. Essa é a mudança da lei. Essa é a mudança do sacerdócio. E isso já aconteceu, amados. O sacerdócio já mudou e a lei já mudou, amados. Já não é mais a velha aliança, não é mais a velha lei. É a nova. Agora, na graça, é uma aliança de confissão. Confesse aquilo que está escrito na palavra de Deus ao seu respeito. Glória a Deus. Então agora na graça, amados, nós não vivemos mais simbolizando com simbologias, com suco, com pão, nem batizando mais nas águas. Porque comer um pedaço de pão e um pedaço e tomar um suco são simbologias, são obras. Você tem que fazer. O batismo nas águas também são simbologias, você tem que fazer. Você só tem que crer no que já está consumado, porque na graça você já foi batizado em Cristo, né? Nós já somos batizados em Cristo. Então é crer e confessar como está escrito, não mais vivendo de simbologia, porque mudou a aliança e mudou a lei. Antes simbolizava com suco e simbolizava com pão. Antes simbolizava com batismo. Agora não. Cristo nos batizou no nosso espírito, fomos batizados. Glória a Deus.
Então vamos ver Romanos 4, 17 e 18, porque nós precisamos chamar a existência, amados. Quando nós confessamos, esse é o mistério, né? É o mistério da fé. Quando nós confessamos, chamamos a existência as coisas que não são, como se já fossem. Romanos 4 e 17. Só tem como chamar a existência as coisas que não são, como se já fosse, se você confessar, amados. Vamos ler Romanos 4, 17 e o 18. Como está escrito: por Pai de muitas nações, te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos, chama à existência as coisas que não são, como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito Pai de muitas nações, conforme o que lhe haveria dito, será a tua descendência. Então aqui no 17, o apóstolo nos exorta a chamar a existência, amado. O que é chamar a existência? É crer e confessar. Não somente crer, amados, mas também confessar, porque estamos vivendo uma aliança de confissão. A graça é uma aliança de confissão, né? Porque o justo vive pela fé, amados. E o que é viver pela fé? É crer e confessar. Na graça, viver pela fé é crer e confessar a palavra de Deus. Se eu creio, eu confesso. Eu não posso crer e não falar, porque eu preciso crer e eu preciso falar. E para mim crer, eu preciso ouvir. Então, quando eu leio, quando eu me alimento, eu creio. E quando eu creio, o que é que eu tenho que fazer? Falar. Essa é a forma de nós chamarmos a existência as coisas que não são, como se já fosse. E também, nós também devemos cumprir o nosso ministério, né? Nós temos um ministério a cumprir. Vamos ver o que o apóstolo falou? O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4 e 5, o nosso ministério, né? 2 Timóteo 4 e 5. Segunda Timóteo 4 e 5. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofres aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o teu propósito. Paulo aqui estava falando com Timóteo e falando aqui com os irmãos aqui dessa igreja. Então, amados, cumprir o ministério é pregar, é falar, né? Então, o que um evangelista faz? Ele prega, né? E cumprir o ministério, o nosso ministério, é falar, amados. É crer e falar. Então, eu preciso crer e eu preciso falar a palavra de Deus. Fale com você mesmo. Faça confissões de fé. A nossa oração na graça, ela é uma confissão de fé. Agora, já não é mais pedindo para Deus fazer algo que Ele já fez, né? É de acordo com o que está escrito, você confessando, você chamando a existência, declarando anjos, ministrando em seu favor. Então, é você chamando a existência aquilo que já está escrito ao seu favor. Glória a Deus. Então, cumprir bem o ministério é confessar, amados. Porque um pregador, um evangelista, ele é um pregador. Ou seja, fala a palavra. Então, esse é o nosso ministério, amado. É crer e falar o que está escrito e chamando à existência as coisas que não são, como se já fossem. Glória a Deus. E também temos que exercer o nosso sacerdócio.
Vamos ver o que Pedro falou em 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, amado, exercer o sacerdócio, o que é? É anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E como se anuncia as grandezas? Crendo e confessando, ou seja, falando aquilo que você crê. Viver por fé, agora na graça, amados, é viver confessando, falando as grandezas de Deus. Como eu falei, não é como ler um livro de autoajuda. É as grandezas de Deus, aquilo que está escrito ao seu respeito, ao seu favor. Glória a Deus. Então, assim, nós exercemos o sacerdócio anunciando, ou seja, falando aquilo que está escrito, porque nós cremos e nós falamos. Glória a Deus. Por isso, amados, viver por fé é confessar o que está escrito ao nosso respeito. Vamos aqui em 2 Coríntios 5:7. 2 Coríntios 5:7. Segunda Coríntios 5:7. Andamos por fé e não por vista. Glória a Deus. Então, amados, andamos por fé e não por vista. Isso quer dizer que eu não estou vivendo de acordo com aquilo que eu vejo, com o que os meus olhos veem. Eu estou vivendo por fé. E viver por fé é viver no que está escrito, crendo e confessando, amados. Porque aqui no mundo pode estar tudo ao contrário a nós. Tudo ao contrário à palavra de Deus. Mas você é diferente. Você vive de acordo com o que está escrito. É uma forma, amados, de nós termos paz com Deus e paz com nós mesmos. É viver por fé e não por vista. Porque, amados, se eu viver por vista, ficar calada, pode ser que seja permitido, né, da parte de Deus, aquilo que está no mundo aí sujeito para nós. Mas eu vivo por fé, ou seja, eu não aceito o que eu estou vendo por vista, porque eu vivo por fé. E quem vive por fé, ele crê e ele confessa, ele anuncia as grandezas de Deus. Nós somos diferentes, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos e confessamos o que cremos. Essa é a diferença, amados. Essa é uma aliança de confissão. Agora na graça. Porque a graça ela é uma aliança de confissão, amados. Ou seja, cremos e confessamos o que a palavra diz ao nosso respeito. Glória a Deus. Vamos ver em Atos 18:9. Atos 18:9.
Atos 18:9. Disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Então, amados, a direção de Deus para nós na graça é falar. Aí você pode me dizer, mas eu já falei uma vez, eu já criei, eu já falei uma, falei duas, falei três. Aqui, fale e não te cales. Então pode ser que eu tenha que continuar falando mais, porque o justo vive por fé. Ainda não aconteceu, então eu estou olhando, andando por vista, eu não estou vendo, mas eu vivo por fé, ou seja, crendo e confessando. Quantas vezes? Eu não sei quantas vezes será preciso, mas eu sei que é preciso crer, é preciso confessar, é preciso declarar, é preciso viver por fé, amados. Nós, na graça, precisamos aprender com o Espírito Santo de Deus a vivermos por fé. Glória a Deus. Declarando e confessando quantas vezes precisar, porque aqui ele disse em visão para Paulo, Jesus: não tenha medo ou não temas, né? Mas fala e não te cales. Então foi uma direção de Deus para Paulo, né? E para nós agora, na graça, amados, é falar e não se calar. Falou uma, falou duas, continue falando, continue declarando, e isso para a glória de Deus. Nós precisamos entender, amados, que na graça nós temos deveres e direitos diante de Deus. Nós temos direitos a tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. Nós somos abençoados, somos justificados, temos direitos porque Ele fez por nós. Somos abençoados, né? Temos direito de usufruir as bênçãos, mas temos também deveres, porque não queremos exercer só os direitos, precisamos exercer os deveres. E qual é o nosso dever diante de Deus? O nosso dever diante de Deus é viver por fé, confessando o que crê, amados. O nosso dever como cristão agora na graça é confessar o que crê, é viver pela fé. Porque viver pela fé é crer e confessar aquilo que você crê. Isso é viver pela fé. Esse é o nosso dever, amados. Não é cruzar os braços e pedir para o irmão, para o pastor: ore por mim, né? Muito que se vê: irmão, ore por mim. Não é errado você pedir oração, intercessão para alguém lhe ajudar a interceder, porque realmente juntos somos mais fortes, amados. Mas o mesmo Espírito está na vida do irmão, na vida do pastor, também está na sua vida. Então, o justo viverá pela fé. Então, o justo é o justo individualmente, o justo eu, o justo irmão, o justo pastor, viverá da fé. Então, cada um precisa exercitar a fé. Cada um precisa aprender com o Espírito Santo a exercitar essa fé. Glória a Deus. E nós vamos ver aqui, eu anotei apenas algumas confissões. Claro que são muitas as confissões, não daria tempo de eu trazer todas as confissões hoje, mas eu trouxe algumas aqui, algumas confissões que algumas fazem parte da minha confissão. Às vezes, quando eu estou orando, eu lembro de algumas, e depois, em outro momento, eu lembro de outras, né? Quando eu estou orando, né? É o que vem na minha memória, é o que está no meu coração, eu vou orando. Então, amados, aqui são confissões de fé. Vamos ver 2 Coríntios 2:14. São poucas que eu coloquei aqui para não ficar extenso, mas os irmãos podem colocar outras confissões. Isso aqui, amados,
é para você anotar e você confessar, porque a oração da graça é uma confissão de fé, mas você vai confessar o que você crê. 2 Coríntios 2 e 14. Essa é uma confissão de fé que é o dever do justo viver da fé. Exercer a fé é confessar aquilo que crê. Se você crê, você confessa. 2 Coríntios 2 e 14. Graça, porém, a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Então, Deus que sempre nos faz triunfar, ou seja, Deus sempre nos conduz em triunfo, ou nos conduz em vitória. Algumas outras versões. Na minha é triunfo, porque a minha ela é uma versão Thompson. Algumas versões diz nos conduz em vitória. Então, amados, o que você está passando, por mais difícil que seja, declare: o Senhor me conduz em triunfo. Não ande por vista. Não ande pelo que o mundo diz que é o normal do normal. O normal do mundo não é o normal para crente, porque o crente não anda por vista. O crente anda por fé, crendo e confessando. E o que eu devo confessar? Que Ele, Deus, me conduz em triunfo. Então, qual a situação difícil? Ele me conduz em triunfo. Eu estou passando, amados, por situações difíceis. Eu estou aí quase 2 meses passando uma situação difícil, mas eu estou confessando, eu estou declarando, eu estou chamando a existência. Quando vai acontecer, eu não sei, mas eu continuo declarando. Porque eu não posso andar segundo o curso do mundo, que o mundo diz que é normal para nós, crente, que crê na palavra. Aqui não muda, amado. Aqui permanece. Eu preciso crer que Deus me conduz em triunfo. Então eu declaro: Deus me conduz em triunfo naquilo que eu preciso, naquilo que eu necessito. Então eu preciso crer e eu confesso. Diante das dificuldades, eu faço essa confissão. Então, aqui são algumas confissões, como eu falei. Tem mais. Vamos ler Hebreus 8 e 26. No grupo de evangelismo que eu tenho, sempre eu coloco lá, né? Existem 6 estudos de confissão de fé. Eu dividi em 6 o estudo, né? O estudo, ele não é meu, ele é do Ministério Graça Apostolada, do Marcos Gomes, e eu administrei ele em 6 e eu coloco lá no meu grupo, né? Hebreus 8 e 26. Aliás, Hebreus 8 e 26. Não, Hebreus 8 e 26 não tem. É Romanos. É Romanos. Eu escrevi errado ali, mas é Romanos. Romanos 8 e 26. Glória a Deus, né? Errei lá, mas quando eu vejo lá que não tem, né? Mas aí eu lembro depois o versículo. Foi só um erro na escrita. Hebreus 8 e 26. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, e não sabemos que havemos de pedir como convém. O mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, amados, o Espírito nos ajuda. Amém? Então creia como está escrito e confesse, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda. E aqui no 28 do mesmo versículo, sabemos
que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então confesse a palavra, tudo vai contribuir para o seu bem, tudo vai contribuir ao seu favor. Comece a chamar a existência. Está demorando para ser resolvida essa situação, mas eu estou confessando, eu estou declarando, eu não estou andando por vista. Vai colaborar, né, para o meu bem. Glória a Deus. Eu lembro, amados, que ano passado eu tinha uma conta poupança. Eu não podia ter um dinheiro alto nessa poupança, porque ela foi feita na loteria. Então, vamos dizer que o limite lá era só 3 mil reais. Eu não podia ter mais de 3 mil, né? E a renda que eu tinha, dava, né? Dava 3 mil, tá bom. Não podia ter mais do que isso. E no dia que eu tivesse mais do que isso, essa conta ia ser bloqueada. Aí o que aconteceu? Eu comecei a usar essa conta, só que cheguei a pegar uma encomenda grande. Quando a pessoa fez um depósito na minha conta, eu fiquei muito triste na hora, né? Poxa, eu fiquei alegre e feliz porque caiu o dinheiro na minha conta, mas triste porque a conta foi bloqueada. Tipo assim, eu só podia tirar o dinheiro que estava lá, não podia fazer mais movimento. E hoje com o Pix, né? Ninguém está mais com dinheiro na mão, porque o pessoal quer te pagar com Pix. E a gente quase nem pega também dinheiro porque tem que fazer em Pix. E eu fiquei muito triste porque eu não tinha mais como receber, porque tinha estourado os 3 mil, né? A minha continha só era essa. Eu fiquei triste, mas ao mesmo tempo que eu fiquei triste, eu comecei a orar em torno de uma solução. Ou seja, amado, o fato disso ter acontecido contribuiu para o meu bem, contribuiu para o meu favor. Por que essa situação cooperou e contribuiu para o meu favor? Porque depois que isso aconteceu, o que aconteceu? Eu consegui ir lá na Caixa Econômica, eu consegui mudar essa conta da loteria para uma conta diretamente do banco, com um limite sem valor. Ou seja, pode vir 100, 300, 400, 500 mil na minha conta agora. Indefinido o valor, né? Ou seja, se eu tinha uma conta de 3 mil que não podia ultrapassar, ou seja, agora eu tenho uma conta ilimitada o valor, né? Não está mais limitado a 3 mil. Então, a situação que aconteceu comigo, mas precisou que acontecesse para que contribuísse para o meu bem. Então, literalmente a palavra de Deus se cumpriu na minha vida. Contribuiu para o meu bem, contribuiu para o meu favor. Ou seja, eu tenho agora um limite sem limite, né? Limitado. O homem até riu assim para mim: você pode vender a sua casa e você pode botar todo o dinheiro nessa conta. Tipo assim, eu não estou mais agoniada, né? Para colocar limite, né? Eu ficava administrando uma coisa para cá, outra para lá, para não encher, eu só podia ter 3 mil reais na conta. Então, graças a Deus que hoje eu tenho uma conta ilimitada, né? Do valor, posso ter valores altos, né? Então, contribuiu, amados. Eu precisei passar por isso. Então, creia que aquilo que você está passando vai contribuir para o seu bem. Glória a Deus. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Oi. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas
naquele que me fortalece. Então, amado, declare, né? Chame a existência, que aquilo que você está fazendo, que você pode, porque o Senhor é com você. Ou seja, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, não coloque dificuldade naquilo que você está passando, amados, por se achar inferior à situação. Porque o que a palavra diz ao seu favor é que você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Naquele que te fortalece. Então, quem te fortalece é Cristo. Quem te fortalece é Deus, é o próprio Espírito Santo, que é Deus habitando em nós. Então, você pode qualquer coisa, amado, não há limites para Deus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então, não há impossíveis que você não possa conseguir com Deus. Por isso, amados, que o justo vive da fé. Por isso que o justo, amado, não anda por vista, mas vive por fé. Porque quem nos fortalece é Deus, né? Eu acredito que tudo é difícil, financeiro, família, mas eu acredito que o que é mais difícil, amados, é saúde, né? Porque sem saúde, você realmente fica paralisado. E eu, há 3 meses atrás, cheguei até a ficar paralisada por quase 3 meses, né? 2 meses e algumas semanas, um tratamento de anemia, né? Fiquei realmente sem força, né? Fiquei realmente muito abatida. Mas a palavra de Deus diz que eu posso tudo, eu posso todas as coisas nele que me fortalece. Então, amados, por mais que angustiante esteja a situação, declare: eu posso em Cristo. Eu posso, que é Ele que me capacita. É Ele, né, que me sustenta. Então você pode. Então fale e declare, porque isso te traz força, isso te traz paz, né? Isso te traz ânimo quando você fala e quando você confessa a palavra de Deus. Aí agora vamos finalizar em 2 Coríntios, no capítulo 8. Segunda Coríntios 8, do versículo ao 7. Portanto, assim como em tudo tendes abundância, em fé, em palavra, em conhecimento, em todo zelo e no vosso amor para conosco, assim também sobressair nesta graça. Então, amados, o que nós temos aqui? Tendes abundância em fé. Então nós temos em abundância fé, temos em abundância a palavra, o conhecimento, o zelo, o amor. Então temos em abundância, amados, não é em escassez. Então declare que você tem em abundância, amado. Ainda que esteja difícil, temos que crer contra aquilo que nós estamos vendo, porque vivemos pelo que cremos, não pelo que vemos. Não andamos por vista. Glória a Deus. Abba, Pai. Louvado seja Deus. E aí, vamos ler aqui no 9. Ainda no capítulo 8. Vamos ler o 9. Pois já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos torneis rico. Então, como nós somos, amados, diante de Deus, como nós estamos ricos, porque Ele se fez pobre, para que vos torneis rico. E como nós nos tornamos ricos? Crendo como está escrito, amado, confessando
e declarando a palavra de Deus. Então confesse a palavra de Deus, que Cristo se fez pobre para que eu me tornasse rico. Então chame a existência, comece a declarar, comece a confessar, porque na graça ela é uma aliança de confissão, não é mais de fazer, não é mais de obras, não é mais de simbologia, é de confissão, é de crer e confessar como está escrito em nosso favor. E finalizamos aqui no 9, 2 Coríntios 9, o 10 e o 11 para nós concluir. Segunda Coríntios 9, 10 e 11. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Aquele que dá, amados, é Deus. Então, Ele dá o que? A semente para o que semeia. Ou seja, quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, são sementes. Então, nós semeamos para Deus. E é Ele que nos dá essa semente. Glória a Deus. E é dele nós estamos semeando. E Ele dá o pão para o alimento. Então, creia que Deus dá o pão para o alimento. Confesse, amado, declarando, Deus, está escrito que o Senhor dá pão para o alimento, para o alimento. E Ele também multiplica a vossa sementeira. Porque o que você semeia é dinheiro, a sua sementeira, a sua semente vem da sua sementeira é dinheiro. Então aqui o que Ele diz? Ele multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Então aquilo, amado, que você está semeando para Deus será multiplicado. Glória a Deus. Então, aquilo que semeamos para Deus, para a obra de Deus, para o trabalho de Deus, Ele multiplicará. E nós damos porque é Ele que nos dá essa semente para nós darmos para Ele. Então confesse, amados, que Ele dá o pão, Ele multiplica a sementeira. E no 11, em tudo sereis enriquecidos. Então é em tudo, amados, não é só em uma coisa, em duas, em três. Em tudo sereis enriquecidos para a generosidade, para toda generosidade, a qual que por nós se deem graças a Deus. Em tudo sereis enriquecidos. Então, amados, declare o que está escrito em seu favor, porque a graça, ela é uma aliança de confissão, de fé. Glória a Deus. Essa é a graça e esse é o apostolado. Graça e paz. E aplauda o Senhor pela sua palavra.